Posso falar pra vocês sobre o que de fato foi esse episódio de hoje? Olha, foi apenas uma galera tentando mostrar pra outra galera que o seu porrete é mais comprido e mais pesado sem mostrar o porrete, enquanto a outra galera tentava fazer a mesma coisa. Salve telanauta! Sejam todos bem-vindos para comigo, Heitor Teixeira, a gente fazer uma recapitulação e review de Star Trek Discovery, que está na sua 5ª temporada, no 7º episódio, estamos pertinho do fim, com o episódio intitulado Eriga, ou Erigote. Você encontra escrito dos dois jeitos por aí. Esse título, na verdade, remete a tal dívida de sangue. É quando você é meio que amaldiçoado pelos Brim, daquelas de pode custar o que custar, eu vou te buscar nem que seja no inferno. E aí quando o cara é bom de bala na agulha, tem dinheiro, tem poder na sua casta social, ele usa todos os seus recursos para mostrar que vingança tá aí disponível para ser usada. É triste ver que tem alminhas aí tão corrompidas, né? Mas é como funciona com eles. E por falar nos Brim, a gente levou tanto tempo para ouvir mais a respeito dessa galera que ao mesmo tempo que é super interessante ver que eles de fato finalmente estão se aprofundando nessa turminha nova que de nova não tem nada. A gente também está vendo que o grau de criatividade não é tanto assim, já que se você for analisar, eu sei que é difícil fazer, muito mais fácil falar, mas de qualquer forma a galera da sala de roteirista não está conseguindo ser realmente produtiva com algo surpreendente em relação a essa espécie que manteve esse véu do mistério durante tanto tempo e que podia servir para eles contarem histórias que fossem muito fora da casinha, mas acabam me remetendo a muitas coisas que são de fato apenas releituras de tudo aquilo que a gente já conhece. Então esse negócio deles terem lá um jeito fisiológico mais voltado para o líquido do que para o sólido acaba remetendo aos fundadores, que são os líderes do Dominion. O jeito deles de fazerem as coisas cheio dessa malevolência, de mentirem na cara dura e de terem esse jeitinho de mágoa, acaba lembrando o jeito cheio de segredo dos Romulanos. Esse lance deles quererem resolver tudo na porrada lembra os Klingons. E por outro lado, nesse episódio, quando a gente vê mais a respeito do passado da própria espécie do Raynor, os Kelleron, a gente acaba vendo que tem ali mais um paralelo entre eles, os Kelleron, e de repente até os próprios Bajorianos, já que o povo dele também teve sobre a ocupação dos Brim. Vejam vocês. Então isso lembra muito os Cardassianos, que funcionaram durante um bom tempo meio que como os nazistas da franquia. E aí você vê que os caras acabam fazendo esse amálgama de coisas e você tem ali mais uma galera que funciona como os malvadões da vez, do que necessariamente, pelo menos por enquanto, trazerem algo realmente de novo com um jeitão de sci-fi pra mesa. Mas aí talvez eu esteja até meio que pedindo muito numa 5ª temporada de Discovery, né não? Mas o fato deles terem partido para uma trama com uma cara mais de diplomacia e intriga política, e não necessariamente terem saltado numa continuação direta desse negócio de corrida atrás dos artefatos para poder montar o mapa e para poder chegar na tal tecnologia suprema, incrível, maravilhosa dos progenitores, deu uma quebra até que interessante, porque a gente fez uma pausa onde esse assunto não necessariamente esfriou, mas também não foi o foco da vez, onde a gente teve a chance de ter uma certa diversidade na trama, que eu achei bastante aceitável, benéfica e bem-vinda. E por falar em eles não deixarem a busca pelo artefato esfriar, eles até que conseguiram arranjar um jeito interessante de ter uma participação da Jet Reno. O problema todo foi o como, porque na verdade ela está usando o conhecimento dela que ela tinha trazido lá do século 23. Como se passaram pelo menos 930 anos, esse negócio do conhecimento de algo tão surpreendente, que na verdade era surpreendente o suficiente para não ser conhecido por tão poucos assim. Creio eu que inclusive algo a ser ensinado na Academia da Frota, coisa essa que a própria Tilly também é do século 23
Então ela deveria, no mínimo, ter ouvido algo assim, já que eles tentaram partir para um lado ali, onde deram uma enriquecida no passado da engenheira Reno, como se ela tivesse sido uma pessoa com camadas antes de ser da frota, mas que também fez a historinha ter uma cara mais de Doctor Who do que necessariamente de Star Trek. E vejam, isso não é necessariamente ruim, mas pode gerar umas perguntas que não sei se eles conseguiram responder plenamente, pelo menos não para mim. E vocês estão acompanhando esse assunto aqui no canal, dentre outros tantos que eu lanço? Se você está chegando agora, ou se você já é velho conhecido aqui do canal, eu peço que você deixe o seu like, porque isso ajuda bastante ao meu conteúdo a ter a chance de chegar em mais gente. E digo mais, se você conhecer alguém que supostamente se interessa por esses assuntos, peço inclusive que você compartilhe o vídeo, indique o canal, para a gente aumentar a nossa comunidade de telanautas, que é tão bacana e cresce a cada dia, mas podia crescer um pouco mais. Lembrando que no fim do vídeo vai ter a participação dos telanautas, no momento dos telanautas, então para não perder, fiquem até o final. A partir desse ponto eu vou soltar o verbo sem medo de estragar a surpresa de ninguém, então deixo aqui o meu aviso de spoiler. Vamos lá? Assim que fica claro que a frota conseguiu apreender a Mol e o Lack lá na Casa do Chapéu para onde eles fugiram, é pedido que a Discovery salte para lá imediatamente. Vantagens de se ter um drive de esporos. A comandante Nan, a Barzan, tá a bordo e tá mais durona do que nunca. Gosto da mulher. Além de bonita, ela também é badass. Show de bola. É claro que o Book tá fazendo as buquice dele e querendo se meter aonde não foi chamado. Ou seja, o cara demonstra boa vontade, mas às vezes enche mais o saco do que devia, só pra mostrar que tá afim de ajudar, mas aí o pessoal tem que ser fofinho com ele, porque ele também é o queridinho da Michael. Mas podia ficar mais na dele, né? Deixar a coisa acontecer. Já na enfermaria, o Culber, que tá lá, agora tomando conta do Lack, vê que ele não tem conhecimento suficiente a respeito da fisiologia do cara para conseguir ajudar o cara do jeito que o cara precisa. Mas, para poder dar ali um paliativo, para poder fazer a coisa ser mais fácil, dele durar mais tempo, a ideia é conseguir uma unidade de refrigeração para fazer o leito no qual ele está sendo cuidado, ficar refrigerado, e com isso a fisiologia dele ajudar a ele não ir pro babau tão cedo. O jeito então é pegar lá uma Prosdóximo, uma Consul, uma Brastemp no quartel-general da frota. E já no QG o Almirante Vence está preocupadão justamente com a vinda de um encoraçado Brim, que ele sabe que não vai ser só para conversar e sempre faz as coisas ficarem mais complicadas. E já que essa então passa a se tornar uma questão diplomática, a pessoa delegada pela presidenta da federação para tomar conta da situação é a presidente de Nivar, a Tirina, que vai mostrar que consegue ser mais do que só a namoradinha do Saru. Aí o Rainer, a gente vê que vem naquele papo de gato escaldado, tem medo de água fria, já que ele parece estar com muita vontade de ser mais agressivo do que defensivo. Até porque, com o passar do episódio, a gente vai vendo que a espécie dele tem uma história mais longa, mais comprida e mais desagradável com os Brim, que faz com que os comentários dele acabem beirando a xenofobia. E aí a gente fala, caramba, o cara não estava aprendendo a deixar de ser escroto, estava começando a entender as coisas do jeito fofinho da Michael e tal. Mas com o passar do episódio a gente vai entendendo mais o lado dele e fica aquele negócio de perdoar, ok, mas também tem o lance do aprender certas coisas. E enquanto o lado de lá não mostra pra gente que merece perdão, a gente vai tomando cuidado, né? Uma coisa que complica tudo é que se sabe bastante pouco em relação aos Brim. E inclusive o que se sabe, além de tudo, ainda é de antes da queima. Ou seja, corre o risco até de estar defasado. Então essa espécie que nunca foi de fato tão bem explorada, acabavam sendo usados ali mais como uns figurantes de luxo, deixam a pergunta de ué, será que dessa vez vai? E se você me ouviu falando lá no começo, você já deve entender que provavelmente a minha ótica a respeito do negócio não é tão otimista. Se bem que o episódio por si só não condena o uso dessa espécie ao fracasso. Mas também não me deu motivo para ter visto o nome dele sendo jogado na glória, infelizmente.
É óbvio que a frota e a federação não querem que a noção do conhecimento da tecnologia dos progenitores caiam na mão dos caras, por motivos absolutamente óbvios. Então, no meio dessa situação, a Burnham, que tá mais com boa vontade do que nunca para tentar fazer as coisas do jeito mais macio e agradável que der, acha que consegue, através de um bom diálogo, convencer a dupla dos bandidinhos a colaborar para fazer a situação se desenrolar melhor. Mas é muita boa vontade da cabeça dela. Não é bem assim que a banda toca. É nessas que o comandante Raynor está começando a demonstrar o quanto ele acha que esse não é o caminho, porque ele acha que quanto mais agressivos eles forem e o quanto antes eles tomarem as atitudes que vão dar vantagem para eles, melhor. É justamente aí que o Almirante Vance acaba lembrando a Burnham de baixar a bolinha dele, porque ninguém quer um cara dedo mole numa situação diplomática tão tensa quanto essa. Nessa cena aí já fica claro que ele sabe alguma coisa a mais a respeito do Brin, que evidentemente vai brotar depois, mais tarde no episódio, para ser usado para poder fazer a trama ir para um lado ou por outro. Mas ali fica meio que só subentendido. Só começam a colocar o negócio para a gente já ir pensando no que vai vir depois. E com a notícia da vinda dos caras, rola lá o alerta amarelo e a Tilly, que tá preocupada com os cadetes dela, tá querendo usar papa e proteger a patotinha dela. Mas o Stamets lembra pra ela: filha, eles estão no lugar mais seguro que tem pra estar agora. Num lugar onde a galera vai tomar conta deles, fica tranquila. A gente precisa de você aqui porque, apesar de tá rolando tudo isso, a gente ainda tem que entender qual é que é para conseguir chegar o quanto antes na próxima peça do artefato. Porque senão a gente corre o risco de deixar outra pessoa chegar antes da gente e não vai ser legal. E aí ela fala: ok, você tá certo. Desde o episódio passado ele tinha ficado com uma chapinha Betazed que meio que tem tanto o lado dos dados, do que aquilo pode representar em termos de informação, quanto a chapinha em si, da onde ela pode supostamente ter vindo. Então isso seria um ponto de começo para eles pesquisarem tanto a origem do artefato chapinha, quanto a ideia do que está escrito na tal da chapinha. Agora o negócio é se concentrar e tentar ver se isso ajuda de algum jeito. O Locke está lá deitado, sendo tratado na cama fria, e a Michael vai trocar uma ideia com eles, quando mais pelo que ele não diz do que pelo que ele diz, ela acaba juntando as pecinhas do quebra-cabeça e se liga que ele não é assim necessariamente um Zé Ninguém. Ele é, na verdade, uma peça fundamental na linha de sucessão para se chegar a se tornar imperador. Ou seja, estão usando uma ideia batida, quase como se você pegasse uma história aí e depois que você passou tanto tempo vendo lá que um cara era um vagabundo ou algo do gênero, você descobre que ele é, por exemplo, um príncipe que tem ali o direito de sucessão e aquele negócio todo. É uma ideia meio batida, mas que não é inválida. Não é pelo fato dela até ter esse tonzinho de clichê que ela não cabe aqui. O lance todo é que isso vai se encaixar bem com a ideia dos Brin ou não? A Tilly, a Adira e a inteligência artificial Zora estão lá trabalhando na parte lógica da pista, não necessariamente na chapinha em si. E aí, de todas as pesquisas que elas estão fazendo, o negócio aponta, de forma até meio óbvia, para a cientista Betazoide, que acabou fazendo o negócio. Ela tinha escrito lá uns poemas, uns livros, alguns artigos que ela publicou, só que são coisas que têm mais de 800 anos. Como é que se faz para encontrar uma dessas cópias? Ou, principalmente, não é nem das cópias que elas estão precisando mais é do manuscrito original mesmo. E aí fica aquele impasse de onde é que se consegue um negócio desses. Foi então que eles fizeram o lance até inteligente de trazer a Reno, que ao ser pesquisada dentro da tripulação era quem tinha no seu currículo maior proximidade com talvez manjar de artefatos com características parecidas, por causa das coisas que ela fazia antes de fato ser da frota. E aí entra aquilo que eu falei, conhecimento que ela acaba demonstrando e até a forma como a atriz, que tem um background cômico, consegue encaixar essas coisas enquanto continua trabalhando,
porque ela não quer deixar o que ela tem para fazer para depois, porque ela sabe o quão importante é, principalmente se for rolar um conflito, de fato, com os Breen. Ela vai conversando aos poucos de forma bastante casual, ajudando de fato as outras duas, mas acaba caindo naquele problema do que eu falei, de que talvez seja um conhecimento que eles deram uma supervalorizada, como sendo uma coisa escusa, ou de repente conhecida por poucos, que eu creio que tem vulto o suficiente para ser inclusive algo famoso, o que ficou esquisito. E aí, com uma baita vibe de Star Trek VI, Fronteira Final, a gente se pergunta quem é que tá vindo pro jantar, já que os caras chegam. E é a mesma nave que a gente já tinha visto quando rolou aquele negócio do bug do tempo, inclusive quando a Michael e o Raynor acabam indo para um suposto futuro, que seria uma alternativa do que está acontecendo aí, e a nave que tinha destroçado com a Federação, com a frota ali, com o prédio da frota, é essa que está aí fora. A T'Rina, que consegue juntar o melhor da paciência com o jeito mais rígido de se impor na hora certa, consegue comprar uma hora para eles terem como trabalhar, sendo que ela até tentou mais, mas tem hora que a gente tem que ficar feliz com o que consegue, porque na verdade tem que lembrar que está no lucro. Então ela acaba fazendo a coisa da melhor forma possível e é bom aproveitar o tempo que foi ganho, porque pode ser o último. E enquanto isso, com um tremendo medo de ficar de fora do episódio, o Book vai oferecer ajuda para o Stamets. E é bem por isso mesmo que ele oferece. Daí então, se a semente já tinha sido plantada com a noção de que o Raynor sabia mais a respeito dessa galera, a Michael, ao trocar uma ideia com ele, acaba fazendo a descoberta de que realmente, de fato, a espécie dele já tinha passado por poucas e boas, ou muitas e nem tão boas assim, que fazem com que ele tenha um insight a respeito dessa galera que outros tantos não teriam. Agora, o lance é como eles pretendem usar essa informação, que nesse ponto do episódio ainda está bastante nebuloso. Como eu estava falando a respeito da Reno, chega de fato o momento onde ela dá a dica que seria a mais decisiva em relação ao que fazer com as informações que eles têm em mãos. Pelo que ela sabe e com a descrição que é dada para ela, o que ela consegue pensar é na tal biblioteca, que seria um arquivo que muda de lugar o tempo inteiro para se tornar sempre seguro, que tem um monte de formas de se manter neutro para não escolherem dar mais atenção para um povo do que para outro, tentando muito mais colocar o respeito em cima das obras de cultura em si do que quem produz aquela cultura, como se eles resolvessem fazer vistas grossas para motivações políticas, mas manter o conhecimento guardado de uma forma que isso fosse mais importante do que picuinhas entre galeras distintas. E pela descrição, aparentemente a tal chapinha parece ser o cartão da biblioteca. Então, conforme elas vão conversando, a coisa vai parecendo cada vez mais provável de ser isso mesmo. E já estaria tudo muito ruim se a Mol e o Lak não tivessem a fim de tentar fazer das suas. O problema é que eles estão a fim de tentar fazer das deles. E só para complicar, isso acontece bem no meio do imbróglio com o Primarca Brin, que além de tudo ainda é extremamente rude e arrogante. Mas que a gente também vê que a T'Rina também consegue fazer exatamente um lance de pagar na mesma moeda, já que aonde bate o pé um, batem o pé dois, tranquilamente. E ela lembra a gente que diplomacia é saber quando ser suave, mas saber ser duro quando tem que ser também. E ela, obviamente, está trabalhando com o lance de que o Lak tem valor político, mas um bom blefe tem valor também. É justamente então por isso que na cena da fuga da Mol, que é improvisada junto com o Lak, o que me incomodou bastante é que parece que ela luta melhor do que a equipe de segurança. E na verdade, inclusive, parece que o doutor luta melhor do que a equipe de segurança. E aí isso fez eles parecerem meio um bando de mocorongos. Eu entendo que às vezes os caras queiram pegar um dos atores principais e fazer eles brilharem um pouco, ficarem bonitos na foto. O lance todo é, o cara passa a vida inteira tentando batalhar para aumentar a sua expertise em salvar vidas, não em tirá-las. E os outros passam a vida inteira treinando justamente táticas, exercícios e coisas como essas.
É por isso que, apesar deles não usarem camisas vermelhas, eles deveriam ser melhorzinho que isso aí. No meio tempo, como forma de convencimento maior, para poder mostrar de vez que elas não estão de brincadeira, a Michael acaba meio que jogando na cara do tal Primarca que elas, além de tudo, têm um motor de esporos, o que não é pouca vantagem, já que o negócio consegue percorrer toda essa distância de forma instantânea. E por mais rápida que a nave dos caras seja, nunca ia conseguir chegar a tempo. E lembra que eu falei que justamente a fuga da Maul tá rolando no meio tempo disso aí? Pois é. O Lack acabou que não fez lá os cálculos corretos na quantidade de droga que introduziu nele mesmo e agora o babaca se colocou ali meio que na iminência de uma overdose. Ou seja, ele queria criar um embróliozinho pra galera ter que se preocupar com ele e acabar criando uma brecha na segurança para ela fugir, mas agora ele vai precisar de mais atenção médica do que a galera da Discovery é capaz de dar e eles vão acabar precisando, vejam vocês, de um médico Brim, o que com certeza acaba enfraquecendo a negociação. E é claro, a própria Nan concorda comigo que ficou feio pra cara da galera de segurança, por isso ela pede pra Burnham: a cagada foi do meu grupo, então deixa o meu grupo resolver isso. Então eles vão atrás da fugitiva. E aí, quando chega a notícia da fuga da Maul, isso automaticamente acaba ferrando com o foco e com a atenção do Book, que agora fica dividido, já que ele estava assim oferecendo a ajuda dele para o Stamets, mas ao saber que a vida da moçoila está em perigo, ele quer ir lá tentar ajudar, proteger ela, porque ela é família. Mas a gente vê a cena acontecer do jeito mais risível possível, quando ele que estava se esforçando para conseguir ajudar de alguma forma, fica super eficiente do nada, como se fosse um botãozinho de turbo, para conseguir ajudar de fato o Stamets, quando o Stamets fala: meu amigo, o foco é aqui. E aí algo que podia ter acontecido há mais tempo, os caras simplificam com o lance de que aquela chapinha é betazoide, automaticamente tem a ver com empata, e empata tem a ver com o Book. E aí ele vai lá, mexer no negócio para tentar usar um pouquinho das características da espécie dele para ver se ele tira alguma impressão que tenha ficado psicicamente gravada na pecinha. Coisa essa que a gente já viu acontecer em outros momentos da franquia e é válido. Mas que aqui já podia ter rolado em algumas cenas um pouco antes, só dizendo. E aí então ele que está com pressa acaba forçando ali a barra e consegue ter uma visão sobre uma tempestade de plasma e sobre uma emoção que fala sobre algo eterno, ou sem fim, ou seja lá. E isso vai ter que servir, porque agora ele pica a mula e vai atrás da loirinha da água oxigenada. Ela não estava sabendo do que aconteceu com o Lack. E aí o que é dito para ela, ela meio que acha que é tudo papo furado de quem está tentando convencer ela a se entregar. Então quando ele chega lá, ele consegue pelo menos dizer para ela: não estão mentindo não. O Lack tá meio que indo dessa para melhor. Dá tempo ainda de você estar com ele, minha filha. O que fica meio naquelas de, pelo menos, para se despedir. Porque o cara tá morrendo. E é claro, com a morte dele, começa a guerra. Dá pra ver nesse momento que os caras fizeram uma quebra meio proposital, mas brusca na edição. Aonde eu até achei que eles fossem seguir por um outro caminho, mas ficou só como um ponto marcante, quase como um checkpoint no episódio. E para temperar a situação, chegam 4 naves da frota. E você achou que ia começar a pancadaria? Então, glu glu, pegadinha do malandro. Não era para agora ainda não, já que a Maul acaba arranjando um jeito de se enfiar na frente do Primarca e contar para ele, inclusive, que ela é casada com o Lack. O que o cara meio que não se importa, mas ela deixa claro que, isso justifica o porquê eu não quero deixar ele para trás, mesmo na morte. E eu vou te dizer, carinha, o porquê que você vai aceitar o que eu estou falando. E é aí que a danada bate com a língua nos dentes e resolve contar sobre a tecnologia dos progenitores. Não com todas as letras, mas ela deixa claro que a Federação está escondendo algo de extremo poder e que ela pode entregar isso para os caras se eles levarem ela com eles. Vai entender. É óbvio que a partir desse momento os Brims querem ela.
E aí fica aquela pergunta de se essa tecnologia é capaz de criar vida, será que ela seria capaz de também trazer de volta os mortos? Será que isso seria mais uma temporada de Dragon Ball? Será que a gente estaria vendo ela tentando arranjar um jeito de ressuscitar o Lack? E é claro que para isso tudo vai depender de quem é que vai chegar na tal tecnologia primeiro. Então o conselho da Federação/Frota Estelar acaba se decidindo por, de fato, deixar os Brin levarem a mocinha. Para desconforto do Book, inclusive. O próximo passo, então, para tentar encontrar a tal biblioteca, que também é conhecida como a Galeria e Arquivos Eternos, que a Tilly, a Adira, com a ajuda da Rhino e da Zora, conseguiram. E que, claro, junto com as descrições que foram dadas pela visão e pelas emoções registradas pelo que disse o Book, elas acabam fazendo a triangulação toda lá e tal, e acabam chegando na conclusão de que muito provavelmente o próximo ponto onde essa tal nave/biblioteca vai estar é nas Badlands. E aí, meus amiguinhos, eu fico me fazendo a pergunta de será que eles estão tocando nesse nome por ser algo conhecido? Será que eles estão tentando fazer a gente acreditar que a gente de fato vai ver a Deep Space Nine? Será que tem chance de, em algum próximo episódio, a gente ver o portal do Wormhole bajoriano? Será que a gente vai dar um pulinho no quadrante gama? Conhecendo o Discovery como eu conheço, provavelmente vai ficar só na provocação, que se pá, está sendo feita pelo meu coração de fã. Talvez nem tenha passado pela mente dos roteiristas. Mas uma coisa que sempre acaba me irritando um pouco em Discovery, e eu tenho certeza que eles nem fazem isso de propósito, é o lance de que eles não se comprometem muito com as localizações dos eventos que estão acontecendo numa formação de mapa que você consiga de fato acompanhar e ter uma noção de para que lado fica cada uma dessas coisas. Não existe um mapa oficial, mas existem alguns que ajudam a gente a ter uma noção de para que lado ficam pelo menos os pontos mais sérios, mais importantes, mais drásticos e dramáticos das coisas mais importantes que acontecem na franquia. E as Badlands, que inclusive tem a ver também com o comecinho de Voyager, fica ali para aqueles lados. Inclusive bem pertinho da Cardácia. Numa ceninha que para mim ficou meio a pá de cal, foi o Rainer ganhando uns tapinhas nas costas por ter se comportado, se segurado e não ter deixado tudo que estava dentro do seu coraçãozinho sair. Ou seja, por ele não ter pisado na bola, mesmo estando pisando na bola com palavras. Ele não pisou na bola o suficiente para ter causado um incidente diplomático e por isso ele merece palmas. Aê! Mas a Michael sabe o quão difícil deve ter sido para o cara ter passado por uma situação dessas, perto ali de uma galera que já foi algoz da espécie dele. E chega então o momento onde ela de fato vai para a ponte da Discovery fazer o salto para onde está a próxima pista. Apesar então dos Brin não terem se destacado como aquela coisa de nossa, como é novidade tudo que estão colocando na mesa a respeito dessa espécie que a gente esperou tanto tempo para eles falarem a respeito, pelo menos o que eles se decidiram por contar foi competente em contar a historinha que eles se propuseram do ponto de vista de tensão política. Agora, o que eu realmente quero saber é onde é que a Mol tá com a cabeça. Porque eu entendo que quando a gente tá apaixonadinho, a gente faz umas porcaria de escolha e tal, mas o que ela tá se propondo a fazer pode mudar as coisas para muita gente. E eu acredito que por mais que ela ache que a sociedade de alguma forma deve coisas para ela e pro Lack, a pessoa tem que ser muito espírito de porco para colocar as coisas assim tão a perder. Isso acaba inclusive corroborando com um antigo pensamento meu de que Star Trek é melhor sem vilões, já que é muito mais interessante você ter dilemas e situações onde a própria proposta do que está sendo apresentado como algo a ser resolvido e superado não precisa vir necessariamente de uma pessoa, uma entidade ou algo focal. Mas pode sim ser extremamente interessante ver como essa galera se junta para dentro dos preceitos de coisas dessa excelência moral resolverem aquilo de uma forma que a gente, enquanto audiência, fique inclusive inspirado e orgulhoso. Agora, essa coisa de você colocar um antagonista, que de repente também pode até ser reconhecível como um ser
senciente, que tem desejos, necessidades, é aquele papo todo, às vezes pode sair como um tiro pela culatra com alguém que não chega a ter relevância ou carisma o suficiente para que no fim das contas eu me importe com eles. E como eu tinha prometido, tá na hora. Então finalmente nós chegamos no momento dos Telanautas, no qual o José Aguiar enviou pra gente. Como sempre, gostei e concordei com a sua análise. Esse episódio foi muito bom. Lembrando que ele tá falando do episódio anterior, tá, galera? Parecia pra mim que estava vendo um episódio da TOS. E como você disse, parece que no final, desde Enterprise, eles fazem os melhores episódios. José, de fato, esse tem sido um comentário recorrente no meio do fandom. O quanto o episódio anterior fez uso da fórmula, da receita de bolo clássica que a gente viu N vezes espalhadas ao longo da franquia e que muita gente diz que não serve para a audiência moderna, algo esse então que eu não poderia discordar mais. Diga-se de passagem, tá mais do que na hora de voltar para essa fórmula, seja lá com o dilema da semana ou o planetinha da semana, mas ter formas de contar coisas que sejam relevantes e memoráveis em episódios com começo, meio e fim. Porque não foi bacaninha? Eu curti. Atenção! Aqui você tem um espaço reservado para a sua participação. Mande o seu comentário, pergunta, crítica, elogio, teoria, frustração ou observação. Seu texto sobre o episódio desta semana aparecerá na tela para todo mundo ver no vídeo do próximo review. Quer participar? Então é só seguir as regras do Responda 2 pontos que estarão na descrição desse vídeo. Então eu aguardo vocês no momento dos Telanautas. Agora eu deixo para vocês um convite. E para você que quer ficar bem informado com o resumo das principais notícias da semana no mundo da ficção científica e da fantasia, não perca o Sci-Fi News, com lançamento aos domingos ao meio-dia, aqui no canal Na Tela. Comigo, Jorge Saldanha, direto da redação. Vejo você lá. Então é isso, galera. Eu acho que eu cobri tudo de mais relevante que tinha no episódio até aqui. Se eu esqueci de alguma coisa, por favor, comentem. Tragam pra mim tudo o que eu deixei de fora, que eu vou gostar de ler o que vocês têm a dizer. Eu vou ficando por aqui, mas deixo pra vocês 2 sugestões de vídeo para vocês seguirem com o meu conteúdo. Inclusive, lembro vocês de darem uma verificada no canal amanhã, que deve ter novidade. Então, volta. Forte abraço, galera, e até mais.